Assinei aqueles papéis sentada à mesa da cozinha, com o cheiro do café do meu pai ainda no ar, acreditando que estava protegendo o que minha mãe deixou para mim. 3 anos depois, descobri que aquela caneta tinha sido a arma que me roubou tudo. O som da folha sendo virada ainda ecoa na minha memória. Era uma terça-feira de março, exatamente 1 mês após o sepultamento da mamãe. A casa cheirava a café passado, e a tristeza densa que parecia ter se instalado definitivamente nas paredes. Papai mexia nos documentos com uma precisão que na época interpretei como cuidado paternal. Hoje sei que era frieza calculista. Fernanda, você precisa assinar aqui, aqui e aqui, ele disse, apontando as linhas marcadas com post-its amarelos. Sua voz soava cansada, mas havia algo mais. Uma urgência mal disfarçada que eu não soube identificar. São apenas formalidades do inventário. Sua mãe deixou tudo muito bem organizado, mas a Receita Federal exige esses trâmites. Receita Federal. As palavras me tranquilizaram. Eu era auditora fiscal há 4 anos, conhecia os procedimentos, ou achava que conhecia. O luto havia nublado minha capacidade de análise, transformado minha expertise profissional em confiança cega. Era meu pai. Era sobre minha mãe. Como poderia haver armadilha ali? Meu nome é Fernanda, tenho 29 anos, e até aquela tarde de março, orgulhava-me de minha racionalidade. Sempre fui a filha metódica, a que lia contratos, a que questionava taxas bancárias, a que conferia extratos linha por linha. Ironia cruel do destino, escolher justamente meu momento de maior vulnerabilidade para me cegar. Mamãe havia morrido de câncer depois de 2 anos de luta intensa. 2 anos em que gastou suas economias com tratamentos, mas também 2 anos em que trabalhou incansavelmente para garantir que eu ficasse protegida. 1.800.000 reais, construídos com décadas de trabalho como enfermeira especializada em UTI. Plantões noturnos, fins de semana sacrificados, férias adiadas. Cada centavo daquele dinheiro carregava o suor e a determinação de uma mulher que queria me dar a segurança que ela nunca teve. Está tudo para você, minha filha. Ela havia dito na nossa última conversa séria, 3 semanas antes de partir. Estávamos no hospital e ela segurava minha mão com a força que ainda lhe restava. Trabalhei a vida toda para que você nunca precise depender de ninguém. Promete que vai usar esse dinheiro com sabedoria? Prometi. E 3 anos depois, descobri que havia prometido cuidar do que já não era mais meu. Naquela terça-feira, papai colocou os papéis à minha frente com o cuidado de quem manuseia algo sagrado. O texto estava repleto de termos técnicos, referências a artigos da legislação tributária, percentuais e códigos que dançavam diante dos meus olhos lacrimejantes. Regularização patrimonial, adequação fiscal, transferência temporária para fins de inventário. Palavras que deveriam soar familiares para uma auditora, mas que naquele momento pareciam escritas em idioma estrangeiro. Papai, eu não estou entendendo direito, murmurei passando os dedos sobre as linhas. Por que precisa transferir para alguém mais? Mamãe não deixou um testamento claro? Ele se aproximou, colocando a mão no meu ombro com a gentileza que eu conhecia desde criança. É temporário, filha. Você sabe como é a Receita, sempre complicando as coisas simples. Bianca vai aparecer como responsável legal apenas durante o período do inventário. Depois, tudo volta para você automaticamente. Bianca. A filha da Sônia, mulher com quem papai se casara 2 anos após a separação dos meus pais. Bianca tinha 25 anos, era formada em design gráfico e sempre foi educada comigo. Nunca houve conflito aberto entre nós. Na verdade, mal nos conhecíamos. Eu havia me mudado para outro estado aos 18 anos para cursar a faculdade, e nosso convívio se limitava a encontros esporádicos em datas comemorativas. Mas por que ela? Perguntei, tentando manter o tom casual para não parecer desconfiada. Porque ela está morando aqui. Pode acompanhar de perto os trâmites, ir aos cartórios, resolver as burocracias. Você está lidando com tanta coisa ao mesmo tempo. Sua explicação soou lógica.
Eu realmente estava overwhelmed. O trabalho não parava. Eu havia usado todas as minhas férias durante o tratamento da mamãe, e a ideia de correr atrás de papeladas me exauria antes mesmo de começar. Assinei. 1, 2, 3, 4, 5 folhas. Minha assinatura ia se repetindo mecanicamente, acompanhada pelo barulho da caneta riscando o papel e pelo tic-tac do relógio de parede que mamãe havia ganhado de presente de casamento. Cada rubrica era um passo mais fundo no abismo que eu mesma estava cavando. Pronto, disse papai, recolhendo os documentos com eficiência impressionante. Agora é só aguardar. Em alguns meses, tudo estará resolvido. Alguns meses. A frase ecoou na minha cabeça enquanto eu voltava para meu apartamento naquela noite. Alguns meses para ter de volta o que já era meu. Alguns meses para honrar a memória de uma mulher que havia dedicado os últimos anos de vida a me proteger financeiramente. O que eu não sabia é que alguns meses se transformariam em 3 anos, e que, durante esse período, eu viveria da migalha do meu próprio dinheiro, assistindo a enteada do meu pai construir uma vida de luxo com a herança que minha mãe havia suado para me deixar. Nas primeiras semanas após assinar os papéis, tudo parecia normal. Papai depositava R$ 1.500 na minha conta todo mês, explicando que era uma ajuda temporária, enquanto o inventário não se resolvia. Eu agradecia, tocada pela generosidade. Afinal, R$ 1.500 não era pouco dinheiro, e eu interpretava aquele gesto como cuidado paternal em um momento difícil. Bianca continuava sua vida aparentemente inalterada. Nas poucas vezes que nos encontramos em almoços familiares, ela se mostrava simpática, perguntava sobre meu trabalho, lamentava a perda da tia Helena, como carinhosamente chamava minha mãe. Sua naturalidade era tanta que jamais passou pela minha cabeça questionar se ela sabia de alguma coisa. Na época, eu estava em uma fase particularmente absorvida pelo trabalho. Havia sido promovida a auditora sênior e lidava com casos complexos de sonegação fiscal. Ironia desnorteante. Eu passava os dias destrinchando esquemas de pessoas que usavam artifícios legais para esconder dinheiro, transferir patrimônios e burlar o fisco. Estava literalmente treinada para identificar exatamente o tipo de manobra que havia sido usada contra mim. Mas a dor do luto age como anestesia da razão. Durante meses, funcionei no piloto automático. Trabalho, casa, academia, eventuais jantares com papai. Uma rotina segura que me protegia de pensar demais na ausência gigantesca que mamãe havia deixado. A mesada de R$ 1.500 chegava pontualmente no dia 5 de cada mês, e eu a recebia com gratidão genuína. Foi só no final do primeiro ano que comecei a notar pequenas mudanças no comportamento de Bianca. Ela estava diferente nas reuniões familiares, mais confiante, mais à vontade para falar sobre planos futuros. Mencionava investimentos, falava de projetos que estavam dando certo, sorria mais. Uma transformação sutil, mas perceptível para quem prestava atenção. Bianca está bem animada ultimamente, comentei com papai em um desses encontros. Ela está se desenvolvendo bem profissionalmente, ele respondeu, cortando o assunto com naturalidade ensaiada. Não insisti. Naquela época, ainda estava aprendendo a viver sem mamãe, ainda me descobrindo como filha adulta órfã. A energia que me restava era integralmente direcionada para trabalhar, pagar minhas contas e tentar reconstruir algum senso de normalidade. Os assuntos familiares ficavam em segundo plano, e eu confiava que papai estava cuidando de tudo com a mesma dedicação que sempre demonstrara. Hoje, olhando em retrospectiva, consigo identificar sinais que na época passaram despercebidos. A pressa com que papai havia conduzido a assinatura dos papéis, a insistência em que eu não precisava de advogado porque era tudo simples. A forma como Bianca evitava o assunto herança sempre que ele surgia tangencialmente em nossas conversas. Mas a confiança filial é uma das forças mais poderosas e cegas que existem. Eu amava meu pai, respeitava suas decisões e jamais duvidaria de suas intenções.
Ele havia sido presente durante toda a minha infância, pagado minha faculdade, comemorado minhas conquistas profissionais. Era impensável que pudesse estar tramando contra mim. Os meses foram passando, e a pergunta sobre quando o inventário se resolveria começou a me incomodar. Não pela demora em si, mas pela evasiva sistemática de papai sempre que eu tocava no assunto. Essas coisas demoram mesmo, Fernanda. Burocracia brasileira, você sabe como é. Mas papai, já faz mais de 1 ano. Não deveria ter algum prazo? Deveria, mas surgiram algumas complicações. Nada grave, apenas questões técnicas que precisam ser resolvidas primeiro. Questões técnicas. A expressão me intrigava. Eu trabalhava com questões técnicas todos os dias. Sabia que elas costumavam ter soluções específicas e prazos determinados. Mas a vagueza das respostas de papai criava um desconforto que eu ainda não conseguia nomear. O 2º ano passou de forma semelhante. A mesada continuava chegando religiosamente. Eu continuava crescendo profissionalmente. E a vida seguia um curso que eu julgava normal. Nas visitas à casa de papai, Bianca parecia cada vez mais bem-sucedida. Roupas melhores, acessórios caros, histórias sobre restaurantes sofisticados e viagens de fim de semana. Está indo bem nos projetos, papai explicava quando eu comentava sobre a prosperidade aparente dela. Design gráfico é um mercado em expansão. Eu concordava, sem questionar. Afinal, design realmente era um mercado em crescimento, e Bianca sempre pareceu talentosa e dedicada. Não havia razão para suspeitar de nada. Foi no início do 3º ano que a primeira rachadura apareceu na versão oficial dos fatos. Bianca chegou ao almoço de domingo dirigindo um carro que custava mais de R$200 mil. Um SUV importado, cor prata, com interior de couro bege e tecnologia que fazia meu Civic 2012 parecer um fóssil. Ela estacionou na frente da casa de papai com naturalidade, como se sempre tivesse tido carros daquele nível. Que carro lindo, Bianca! Comentei quando a cumprimentei na entrada. Obrigada! Foi um investimento que valeu a pena, ela respondeu, sorrindo com orgulho genuíno. Às vezes a gente precisa se dar esses presentes, né? Se dar presentes. A frase me intrigou durante todo o almoço. R$200 mil não era exatamente um presente que alguém dava a si mesmo aos 27 anos, especialmente alguém que trabalhava com design gráfico em uma cidade de porte médio. Mesmo nos melhores cenários, um profissional da área levaria anos para juntar esse dinheiro. Papai acompanhou minha expressão interrogativa e se apressou em explicar. Bianca fechou alguns contratos grandes nos últimos meses. Empresas de São Paulo, projetos de identidade visual corporativa. A explicação soou plausível. São Paulo realmente pagava bem por design corporativo e Bianca tinha portfólio consistente. Mesmo assim, algo não se encaixava completamente. R$200 mil em poucos meses, considerando que ela havia se mudado para a casa de papai justamente por estar organizando as finanças. Suas palavras de 2 anos atrás. Durante o almoço, observei detalhes que antes passavam despercebidos. O relógio de marca no pulso de Bianca, as unhas sempre impecáveis. A bolsa que reconheci como sendo de uma grife internacional. Pequenas coisas que, isoladas, poderiam ser explicadas. Juntas, formavam um padrão de prosperidade que não combinava com a trajetória profissional que eu conhecia. E o inventário, papai? Perguntei na sobremesa. Já faz 2 anos e meio. Ele tossiu levemente, evitando meu olhar. Ainda tem algumas pendências, questões tributárias complexas, mas está caminhando. Bianca permaneceu em silêncio durante essa conversa, concentrada em seu pudim de leite. Sua postura era neutra, nem desconfortável, nem interessada demais. Apenas presente. Como alguém que sabe de algo, mas prefere não se envolver na discussão. Voltei para casa naquela tarde com um incômodo que não conseguia nomear. Era como uma coceira mental, uma sensação de que peças importantes do quebra-cabeças estavam fora do lugar.
Passei a noite tentando organizar meus pensamentos, mas a lógica se perdia na névoa das emoções contraditórias. Na segunda-feira seguinte, resolvi tomar uma atitude que deveria ter tomado anos antes: pesquisar sobre prazos de inventário. Como auditora fiscal, eu tinha acesso a informações jurídicas confiáveis e colegas especializados em questões sucessórias. Fernanda, o prazo normal para a conclusão de inventário é de 60 dias, explicou Marcos, advogado que trabalhava conosco em casos de sonegação. Pode estender por questões complexas, mas 2 anos e meio é tempo demais, a menos que haja disputa judicial ou irregularidades graves. Disputa judicial. Irregularidades graves. As palavras ecoaram na minha mente durante toda a semana. Que tipo de irregularidade poderia complicar um inventário tão simples? Mamãe havia deixado tudo documentado, não havia dívidas significativas, não havia outros herdeiros além de mim. O que poderia estar travando o processo? Comecei a prestar mais atenção nas conversas familiares. Nas visitas seguintes à casa de papai, escutei com ouvidos mais críticos, observei com olhos mais aguçados. E foi assim que notei outro padrão estranho. Bianca sabia detalhes sobre as finanças familiares que não deveria saber. Ah, Fernanda, seu pai me contou que você está pensando em trocar de apartamento. Ela comentou em uma dessas visitas. Com o mercado imobiliário atual, deve ser um bom momento para investir. Eu não havia comentado sobre trocar de apartamento com ninguém além de papai. E havia sido uma conversa íntima, sobre meus planos de usar parte da herança para comprar algo maior quando tudo se resolvesse. Por que papai compartilharia esses detalhes com Bianca? Papai te contou sobre meus planos? Perguntei, tentando soar casual. Só comentou de passagem. Ela respondeu rapidamente. Falou que você estava ansiosa para receber a herança e fazer alguns investimentos. A palavra ansiosa me irritou. Como se eu fosse uma filha gananciosa esperando para gastar dinheiro fácil, e não uma mulher adulta tentando honrar o legado deixado por sua mãe. Mas engoli a irritação e sorri diplomaticamente. Papai, que havia ouvido a conversa, interferiu com naturalidade estudada. Bianca tem algumas ideias interessantes sobre investimentos. Ela poderia te ajudar quando tudo se resolver. Ajudar. Outra palavra que me incomodou. Por que eu precisaria da ajuda de Bianca para investir meu próprio dinheiro? Eu trabalhava com finanças, entendia de mercado, tinha experiência em análise de ativos. A sugestão parecia condescendente e fora de lugar. Os meses seguintes trouxeram mais evidências de que algo estava fundamentalmente errado. Bianca comprou uma casa. Não uma casa qualquer. Uma propriedade de 3 dormitórios em um bairro nobre, com piscina, churrasqueira gourmet e quintal amplo. O tipo de casa que custava no mínimo R$800 mil. É um investimento, ela explicou quando me mostrou as fotos no celular. Vou alugar 2 quartos e morar no terceiro. A renda vai pagar o financiamento. Financiamento. A palavra me chamou a atenção. Você conseguiu financiamento para 800 mil? Perguntei, tentando não soar invasiva. Na verdade, dei uma entrada maior. Sobrou de uns trabalhos muito bons que fiz no ano passado. Entrada maior. Trabalhos muito bons. As respostas eram sempre vagas, sempre evasivas, sempre plausíveis o suficiente para não levantar suspeitas óbvias, mas específicas demais para serem completamente verdadeiras. Foi nessa época que comecei a questionar as mensalidades que papai depositava na minha conta. R$1.500 por mês, durante quase 3 anos. R$45 mil no total. Uma quantia significativa para alguém aposentado, mesmo considerando a pensão boa que ele recebia. Papai, você não precisa continuar me ajudando financeiramente, disse em uma de nossas conversas. Eu estou conseguindo me manter bem, e sei que esses 1.500 fazem falta no seu orçamento. Não faz falta não, filha. É um prazer poder te ajudar enquanto você espera sua herança. Mas quando será isso? Já passou tanto tempo? Logo, logo. Essas questões burocráticas são complicadas, mas estamos chegando perto da resolução. Logo, logo. A mesma resposta de sempre.
carregada de uma vaguidão que começava a me deixar realmente desconfiada. E havia algo mais no tom de papai. Uma urgência sutil para mudar de assunto sempre que eu insistia no tema. Foi em uma noite de insônia, navegando pelas redes sociais de forma distraída, que encontrei algo que me gelou o sangue. Uma foto no Instagram de Bianca, postada 6 meses antes. Ela estava em um restaurante claramente caro, brindando com uma taça de vinho e sorrindo radiante. A legenda dizia: celebrando as conquistas. Trabalho pesado. Merecimento. I'm grateful. Não era a foto em si que me incomodou, mas os comentários. Uma amiga havia perguntado: conta aí o segredo do sucesso. E Bianca havia respondido: paciência e planejamento. Às vezes as coisas chegam quando a gente menos espera. Às vezes as coisas chegam quando a gente menos espera. A frase me deixou inquieta por dias. Havia uma ambiguidade ali. Uma sugestão de que ela havia recebido algo, não necessariamente conquistado algo. Comecei a prestar atenção nas redes sociais de Bianca com mais frequência. As postagens revelavam um padrão consistente de luxo. Restaurantes caros, roupas de marca, viagens para o litoral, produtos de beleza premium. Tudo sempre acompanhado de legendas sobre merecimento e gratidão, mas nunca com detalhes específicos sobre como havia conquistado tudo aquilo. Em uma das fotos, ela aparecia em uma spa, recebendo um tratamento facial que eu sabia custar mais de R$ 500. A legenda: se cuidando porque a vida é só uma. De self-care, privileged. A palavra escolha foi reveladora. Bianca se considerava privilegiada, não bem-sucedida ou trabalhadora. Privilegiada. Como alguém que teve sorte, que recebeu algo especial, que estava em posição vantajosa por circunstâncias favoráveis. Foi nesse momento que a desconfiança começou a se transformar em suspeita concreta. Todos os elementos estavam ali. O timing da prosperidade de Bianca, coincidindo com o início do inventário, as explicações vagas sobre as fontes de renda, o conhecimento excessivo sobre meus assuntos pessoais, os prazos esticados indefinidamente. Mas suspeitar e provar são coisas diferentes. Eu precisava de evidências concretas, de documentos, de algo que confirmasse o que minha intuição já sabia. E foi aí que lembrei da minha maior vantagem. Eu era auditora fiscal. Eu sabia exatamente como investigar movimentações financeiras suspeitas. A decisão de investigar minha própria família foi uma das mais difíceis da minha vida. Significava admitir que talvez meu pai não fosse o homem íntegro que eu sempre acreditei ser. Significava aceitar que Bianca poderia não ser a jovem simpática que fingia ser. Significava enfrentar a possibilidade de que eu havia sido enganada pelos dois durante anos. Mas significava também honrar a memória da minha mãe. E isso era mais importante do que qualquer desconforto emocional. Na sexta-feira seguinte, pedi uma folga no trabalho e comecei minha investigação particular. Primeiro, procurei entender como funcionava legalmente a transferência de heranças. Depois, pesquisei os documentos que eu havia assinado 3 anos antes. Foi quando descobri que papai havia guardado cópias de tudo em um arquivo digital. E que, diferentemente do que eu imaginava, os documentos não eram temporários nem burocráticos. Eram permanentes e irreversíveis. Minha herança não estava sendo processada. Ela já havia sido transferida. Completamente. Definitivamente. E eu havia autorizado tudo. A pasta digital estava organizada com precisão militar. Cada documento em sua subpasta correspondente. Cada arquivo nomeado com datas e códigos específicos. Inventário Helena, Fernanda, 2021. Era o título principal, seguido de dezenas de PDFs que contavam a história da minha própria traição. Sentei no meu computador numa tarde de sábado chuvosa e comecei a ler tudo. Linha por linha, parágrafo por parágrafo. Com a mesma metodologia que usava para investigar sonegações fiscais no trabalho, só que desta vez a criminosa em potencial era eu mesma. O primeiro documento era uma procuração.
Eu havia dado poderes legais para papai administrar todos os bens deixados por mamãe durante o período de inventário. Normal, esperado, protocolar. O segundo documento era uma declaração de renúncia temporária de direitos hereditários para fins de adequação tributária. Eu havia declarado que abria mão temporariamente dos bens para permitir trâmites fiscais especializados. As aspas eram do próprio documento. Estranho, mas ainda dentro do aceitável. O terceiro documento me fez parar de respirar. Era uma escritura de doação, irrevogável, definitiva, transferindo a totalidade dos bens de Helena Rodrigues para Bianca Santos Silva, assinada por mim como doadora legítima e consciente. Com firma reconhecida, com 2 testemunhas, com todos os carimbos oficiais necessários. Eu havia doado minha herança para Bianca, voluntariamente, legalmente, irreversivelmente. Mas como? Quando? Por que eu faria uma coisa dessas? Voltei aos documentos com as mãos tremendo. O quarto arquivo era uma declaração detalhada explicando os motivos da doação. Segundo o texto, eu estava emocionalmente abalada pela perda da genitora e julgava ser inadequada para administrar patrimônio de vulto no momento presente. Por essa razão, escolhia transferir a responsabilidade para a pessoa de confiança familiar até que tivesse condições psicológicas adequadas. Pessoa de confiança familiar. Bianca, que eu mal conhecia. Bianca, que morava com meu pai havia apenas 2 anos na época. Bianca, que nunca havia demonstrado interesse particular em me ajudar com qualquer coisa. O quinto documento era o mais cruel. Um termo de compromisso onde Bianca se comprometia a fornecer assistência financeira mensal à doadora, como forma de manutenção até que a mesma demonstre capacidade emocional para reassumir responsabilidades patrimoniais. Assistência financeira mensal. Os R$ 1.500 que eu recebia todo mês não eram ajuda do meu pai. Era meu próprio dinheiro sendo devolvido como favor. Uma esmola paga com recursos que mamãe havia deixado para mim. Passei as 2 horas seguintes relendo os documentos, procurando alguma cláusula que me permitisse reverter a situação. Alguma brecha legal, algum prazo de validade, alguma condição suspensiva. Não havia nada. A doação estava perfeita juridicamente. Todos os documentos tinham sido elaborados por um escritório de advocacia especializado em direito sucessório. As assinaturas eram autênticas. Eu lembrava vagamente de ter assinado cada papel. As testemunhas eram funcionários do próprio cartório. Os impostos haviam sido pagos integralmente. R$ 1.800.000, transferidos legal e definitivamente para uma jovem de 25 anos que eu considerava, no máximo, uma conhecida simpática. Fechei o computador e fiquei sentada no sofá por muito tempo, observando a chuva escorrer pela janela. Sentia-me como se tivesse levado um soco no estômago. Não era só a descoberta do que havia acontecido. Era a dimensão da manipulação que havia sofrido. Papai havia planejado tudo, estudado a legislação, contratado advogados especializados, esperado o momento ideal de fragilidade emocional para executar o plano. E eu havia cooperado docilmente, assinando minha própria destruição financeira, enquanto agradecia pela ajuda que imaginava estar recebendo. Domingo passou como um borrão. Não consegui comer, não consegui dormir, não consegui pensar em outra coisa. A cada hora que passava, novos detalhes ganhavam clareza. A pressa de papai para resolver os trâmites logo após o funeral. A insistência em que eu não precisava de advogado próprio. A forma como Bianca havia aparecido estrategicamente naquela época, demonstrando interesse súbito pela família. Na segunda-feira, liguei doente no trabalho e fui até o cartório onde os documentos haviam sido registrados. Queria ver os originais, confirmar se tudo estava mesmo como parecia. A atendente me recebeu com simpatia profissional. Posso ajudá-la em alguma coisa? Gostaria de consultar uma escritura de doação registrada aqui em março de 2021. Doadora Fernanda Silva Santos, beneficiária Bianca Santos Silva. Ela digitou por alguns minutos e localizou o arquivo.
Aqui está. Quer uma cópia autenticada? Só quero confirmar algumas informações. Posso ver o documento original? Ela trouxe uma pasta com várias folhas plastificadas. Eram os mesmos documentos que eu havia encontrado no computador de papai. Mas vê-los ali, oficiais, carimbados, reais, tornou tudo mais definitivo. Essa doação... Ela pode ser revertida? Perguntei, tentando soar casual. A funcionária me olhou com expressão compreensiva. Doações irrevogáveis não podem ser desfeitas, a menos que haja prova de coação, incapacidade mental da doadora ou vício de consentimento. É uma situação complicada. Vício de consentimento. As palavras soaram como música para meus ouvidos. Havia sido exatamente isso. Eu havia assinado sem compreender completamente o que estava fazendo, induzida por informações falsas sobre temporariedade e questões burocráticas. E se a doadora foi enganada sobre a natureza dos documentos? Aí seria necessário processo judicial, advogado especializado, provas robustas, tempo e dinheiro. E mesmo assim, não há garantia de sucesso. Saí do cartório com a certeza de que havia sido vítima de uma fraude sofisticada e com a consciência de que provar isso seria extremamente difícil. Quem acreditaria que uma auditora fiscal havia sido enganada sobre documentos financeiros? Quem entenderia que uma filha havia sido manipulada pelo próprio pai? Durante a semana, comecei a juntar evidências. Prints das redes sociais de Bianca mostrando o padrão de gastos incompatível com a renda declarada. Pesquisas sobre o valor real dos bens que ela havia adquirido. Conversas gravadas onde papai confirmava que os documentos eram temporários e burocráticos. Foi nesse processo investigativo que descobri outro detalhe perturbador. Bianca havia começado a ostentar riqueza exatamente um mês após a assinatura dos documentos. As primeiras postagens sobre conquistas e merecimento datavam de abril de 2021. Ela não havia esperado nem um período decente de discrição. Mais grave ainda, havia evidências de que ela sabia desde o início que a herança seria permanentemente dela. Em uma conversa no WhatsApp com uma amiga, que consegui ver por acaso quando ela deixou o celular desbloqueado durante um almoço, Bianca havia escrito: "Finalmente vai ser minha. Rogério conseguiu convencer ela a assinar tudo. Finalmente vai ser minha. Não temporariamente sob minha responsabilidade ou sob minha administração. Minha. Definitivamente." E a mensagem era de março de 2021, antes mesmo de eu assinar os papéis. A descoberta dessa mensagem foi o momento em que minha tristeza se transformou em raiva. Não havia sido apenas uma manobra jurídica mal explicada. Havia sido uma conspiração premeditada entre meu pai e sua enteada para me roubar a herança que mamãe havia deixado. Durante 3 anos, eu havia sido tratada como uma idiota útil, agradecendo pela mesada que era meu próprio dinheiro, admirando o sucesso profissional de Bianca que era financiado com o suor da minha mãe morta, respeitando a paciência de papai com as burocracias que ele mesmo havia criado. 3 anos de humilhação disfarçada de cuidado familiar. 3 anos sendo enganada pelas 2 pessoas em quem mais confiava no mundo depois da morte de mamãe. 3 anos vivendo como herdeira pobre enquanto a verdadeira beneficiária ostentava carros, casas e viagens com o dinheiro que não era dela por direito, mas que havia se tornado dela por lei. Na sexta-feira dessa semana, tomei uma decisão que mudaria definitivamente os rumos da situação. Ia confrontá-los. Não para pedir explicações ou tentar entender motivos, mas para deixar claro que eu sabia de tudo e que não pretendia aceitar a situação passivamente. A conversa aconteceria no domingo, durante o almoço familiar de sempre. Só que desta vez, eu chegaria munida de informações que eles não esperavam que eu tivesse. Era hora de inverter o jogo. Era hora de mostrar que a filha ingênua e enlutada havia crescido. E que a nova Fernanda não seria tão fácil de enganar. O almoço de domingo começou como todos os outros dos últimos 3 anos. Papai preparou sua famosa lasanha. Bianca chegou pontualmente ao meio-dia, e eu fingi que tudo estava normal enquanto carregava uma pasta com documentos impressos na minha bolsa.
Fernanda, você está estranha hoje, comentou Bianca enquanto cortava a salada. Tudo bem? Está tudo ótimo, respondi forçando um sorriso. Na verdade, estou animada. Finalmente resolvi investigar pessoalmente a situação do inventário. Papai quase engasgou com o vinho. Investigar? Por que investigar? Eu te mantenho informada de tudo. É que eu estava curiosa para entender melhor os trâmites legais. Vocês sabem como eu sou metódica. Pausei deliberadamente. E descobri coisas muito interessantes. O silêncio que se estabeleceu na mesa era denso. Bianca havia parado de mastigar e olhava para papai como se esperasse algum sinal. Ele, por sua vez, tentava manter a expressão neutra, mas eu conhecia bem aquele rosto e sabia identificar nervosismo mal disfarçado. Que tipo de coisas? Perguntou Bianca com a voz ligeiramente mais aguda que o normal. Abri minha bolsa e coloquei a pasta sobre a mesa, ao lado do meu prato. Bem, primeiro descobri que não existe nenhum inventário em andamento. Nem nunca existiu. A frase caiu como uma bomba no ambiente. Papai abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Deixa eu terminar, papai. Também descobri que os papéis que assinei há 3 anos não eram documentos burocráticos temporários. Abri a pasta e retirei uma cópia da escritura de doação. Era isto aqui. Uma doação irrevogável, definitiva, transferindo todos os bens deixados por mamãe para Bianca. Bianca empalideceu visivelmente. Papai tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Fernanda, deixa eu explicar. Ele começou. Explicar o quê? Como vocês planejaram durante meses uma forma de me fazer assinar minha própria herança para ela? Retirei outro documento. Ou como Bianca já sabia que a herança seria dela antes mesmo de eu assinar os papéis. Mostrei a print screen da conversa no WhatsApp. A mensagem estava destacada com marca-texto amarelo. Finalmente vai ser minha. Rogério conseguiu convencer ela a assinar tudo. O silêncio agora era absoluto. Nem o barulho dos talheres, nem respiração audível. Apenas 3 pessoas em volta de uma mesa, cada uma processando o momento à sua maneira. Bianca foi a primeira a quebrar o silêncio. Fernanda, eu posso explicar? Pode? Interrompi. Então explica como você gastou 800 mil reais em casa, 200 mil em carro, e ainda sobrou dinheiro para financiar esse estilo de vida de rica que você vem ostentando nos últimos 3 anos. Ela tentou balbuciar uma resposta, mas eu continuei. Ou explica por que você se comprometeu por escrito a me dar assistência financeira mensal, como se fosse um favor, quando na verdade estava me devolvendo migalhas do meu próprio dinheiro. Papai finalmente encontrou a voz. Fernanda, você estava muito abalada na época. Não tinha condições de administrar um patrimônio tão grande. Nós fizemos isso para te proteger. Para me proteger? Repeti, sentindo a raiva subir pela garganta. Vocês me roubaram 1.800.000 reais para me proteger? Não foi roubo, ele protestou. Você assinou tudo voluntariamente. Ninguém te forçou. Eu assinei porque vocês me mentiram, explodi. Vocês disseram que era temporário, que era burocracia, que era para regularizar com a Receita Federal. Bianca tentou uma abordagem diferente. Fernanda, olha, eu sei que parece ruim assim, mas a verdade é que eu ia devolver tudo quando você estivesse melhor. Era só uma questão de tempo. Ia devolver? Perguntei com sarcasmo. Como? Você gastou quase tudo. E quando exatamente eu estaria melhor? Quando vocês decidissem que eu estava pronta? Não gastei quase tudo, ela protestou. Fiz investimentos. A casa é um investimento. O carro foi parcelado, Você fez investimentos com o dinheiro da minha mãe morta, disse pausadamente, deixando cada palavra causar o impacto devido. Você comprou sua casa dos sonhos com o suor de uma mulher que nunca foi sua mãe. Você dirigiu por 3 anos um carro comprado com dinheiro que mamãe juntou fazendo plantões noturnos para garantir meu futuro. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Bianca, mas eu estava muito furiosa para sentir qualquer compaixão. E você, papai? Virei-me para ele com uma frieza que nem sabia que possuía.
Você estudou durante meses como me enganar legalmente. Contratou advogados, elaborou documentos, esperou eu estar vulnerável para executar o plano perfeito. Não foi assim. E ele murmurou. Foi exatamente assim. E sabe o que mais? Vocês não me roubaram apenas dinheiro. Vocês roubaram 3 anos da minha vida. 3 anos em que eu vivi como uma filha agradecida, recebendo caridade, enquanto vocês sabiam que estavam me humilhando com meu próprio patrimônio. Retirei da pasta uma última folha. Minha demissão do cargo de confiança familiar que eu havia dado tacitamente a papai durante todos esses anos. Por isso, estou aqui hoje para comunicar algumas decisões. Primeira, entrei com ação de anulação da doação por vício de consentimento e estelionato. Já tenho advogado, já tenho provas e já protocolei a ação. Papai arregalou os olhos. Fernanda, você não pode fazer isso. Somos família. Família? Ri amargamente. Família não rouba família. Família não mente por 3 anos seguidos. Família não humilha parente com o próprio dinheiro dele. Olhei diretamente para Bianca. Segunda decisão. Você tem 30 dias para me devolver integralmente o valor de R$ 1.800.000, com juros e correção monetária. Se não fizer isso voluntariamente, o juiz vai determinar o bloqueio e leilão de todos os seus bens. Eu não tenho esse dinheiro todo líquido, ela protestou. Então vende a casa, vende o carro, vende as bolsas de marca, vende tudo o que comprou com o dinheiro que não era seu. Papai tentou uma última cartada. Fernanda, pensa bem no que está fazendo. Isso vai destruir nossa família. Nossa família foi destruída no momento em que vocês decidiram me tratar como idiota. Respondi levantando da mesa. A diferença é que agora eu sei da verdade. Guardei os documentos na pasta e me dirigi à porta. Antes de sair, virei-me uma última vez. Ah, e papai? Pode parar de depositar os R$ 1.500 na minha conta. Não quero mais receber esmola do meu próprio dinheiro. A partir de agora, ou vocês me devolvem tudo, ou vamos resolver isso na justiça. Fernanda, espera! Bianca correu atrás de mim. A gente pode conversar. A gente pode encontrar uma solução. Parei na porta e a encarei pela última vez com um resquício de paciência. Solução? A solução é simples. Me devolvam o que vocês roubaram. Não há o que conversar. Mas você não entende. Eu não sabia que você ia descobrir. Eu achei que... A frase morreu no ar quando ela percebeu o que havia acabado de dizer. A confissão involuntária de que realmente nunca houve intenção de me devolver nada. De que eles contavam com minha ignorância permanente para manter a farsa indefinidamente. Pronto, disse calmamente. Agora você falou a verdade pela primeira vez em 3 anos. Vocês nunca pretenderam me devolver nada. Eu ia ser a filha coitada recebendo mesada para sempre, enquanto vocês aproveitavam a vida com o dinheiro da minha mãe. Saí batendo a porta e caminhei até meu carro com a sensação estranha de estar respirando ar puro pela primeira vez em muito tempo. Era como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. No caminho de volta para casa, parei em um café e liguei para Dr. Eduardo, o advogado que havia me ajudado a preparar a ação judicial. Dr. Eduardo? É a Fernanda. Acabei de confrontá-los. Eles confessaram tudo. Inclusive que nunca pretenderam me devolver o dinheiro. Perfeito, ele respondeu. Isso fortalece muito nosso caso. Vou acelerar o pedido de tutela de urgência para bloqueio dos bens. Desliguei o telefone e fiquei alguns minutos observando o movimento da rua pela janela do café. Pessoas indo e vindo, levando suas vidas normais, sem imaginar o drama que havia acabado de se desenrolar na mesa de almoço de uma família aparentemente normal. Pela primeira vez em 3 anos, eu sabia exatamente onde estava meu dinheiro, quem eram meus inimigos e qual seria meu próximo passo. Não era uma sensação agradável, mas era definitivamente melhor que viver na ilusão. A guerra havia começado oficialmente, e eu pretendia vencer. Na segunda-feira seguinte ao confronto, minha vida virou de cabeça para baixo de uma forma que eu não estava preparada. Às 7 da manhã, meu telefone começou a tocar incessantemente. Papai, Bianca,
Números desconhecidos que depois descobri serem de familiares distantes que eles haviam acionado para me convencer a resolver tudo em família. Desliguei o telefone e fui trabalhar. Precisava manter a rotina, precisava manter a sanidade. No escritório, mergulhei nos processos de auditoria com uma intensidade que meus colegas estranharam. Fernanda, você está bem? Parece que brigou com o mundo, comentou Sandra da mesa ao lado. Estou resolvendo alguns problemas pessoais, respondi sem entrar em detalhes. Às 10 da manhã, Dr. Eduardo ligou com novidades. Fernanda, conseguimos a tutela de urgência. Os bens de Bianca estão bloqueados para venda ou transferência até o julgamento final da ação. A notícia me trouxe uma satisfação amarga. Imaginar Bianca descobrindo que não podia mais vender a casa ou o carro me dava uma sensação de justiça, mas também um gosto estranho na boca. Aquela não era a pessoa que eu queria ser. Alguém que se alegrava com o desespero alheio. Mas também não podia ignorar que ela havia me roubado 3 anos de dignidade. À tarde, recebi uma mensagem de WhatsApp de um número que não conhecia. Fernanda, aqui é a Sônia, mãe da Bianca. Preciso conversar com você. Pode me ligar? Sônia. A mulher com quem papai havia se casado e que eu sempre tratei com cordialidade distante. Nunca havíamos tido problemas, mas também nunca desenvolvemos proximidade. Ela era apenas a esposa do meu pai, e eu era apenas a filha dele. Hesitei por algumas horas antes de retornar à ligação. Quando finalmente liguei, às 6 da tarde, Sônia atendeu no primeiro toque. Fernanda, obrigada por me ligar. Sua voz soava cansada. Eu precisava falar com você sobre essa situação toda. Sônia, se você está ligando para me convencer a desistir da ação, pode economizar seu tempo. Minha decisão já está tomada. Não, não é isso. Ela suspirou. Na verdade, eu queria te contar algo que talvez você não saiba. Sobre como tudo isso começou. Aquilo despertou minha curiosidade. O que você quer dizer? Fernanda, eu nunca soube dos detalhes da herança da sua mãe. Rogério sempre foi muito discreto sobre questões financeiras da família de vocês. E eu respeitei isso. Mas há alguns meses, eu comecei a estranhar o padrão de gastos da Bianca. Ela fez uma pausa, como se estivesse organizando os pensamentos. Uma casa de 800 mil, um carro importado, roupas caras. Questionei ela sobre de onde vinha tanto dinheiro. Ela disse que estava indo muito bem no trabalho, mas as contas não fechavam. Design gráfico não paga assim tanto. E o que você fez? Comecei a investigar por conta própria. Descobri sobre a doação há 2 semanas. Confrontei a Bianca e ela me contou tudo. Como Rogério havia elaborado todo o plano, como ele havia convencido você a assinar os papéis. A voz de Sônia estava carregada de emoção quando ela continuou. Fernanda, eu fiquei horrorizada. Não só pelo que fizeram com você, mas pelo que isso significava sobre o homem com quem eu estava casada. Não consegui mais olhar para ele da mesma forma. Por que está me contando isso? Perguntei, genuinamente confusa. Porque quero que você saiba que nem todos nós concordamos com o que aconteceu. E porque quero te oferecer minha ajuda como testemunha, se for necessário. Eu tenho gravações de conversas onde Bianca confessa todos os detalhes do esquema. Aquilo me pegou completamente de surpresa. Durante 3 anos, eu havia imaginado que toda a família de papai estava do lado deles. Descobrir que Sônia não apenas desaprovava, mas estava disposta a testemunhar contra a própria filha, mudava completamente a dinâmica da situação. Sônia, por que você faria isso? É sua filha. Porque é a coisa certa a fazer, ela respondeu sem hesitar. E porque sua mãe não merece ter a memória manchada por essa injustiça. Helena era uma mulher trabalhadora, honesta. O dinheiro que ela deixou para você foi resultado de muito sacrifício. Não posso aceitar que minha filha construa uma vida em cima disso. Terminei a ligação com Sônia sentindo uma mistura de gratidão e perplexidade. Mais uma vez, pessoas que eu julgava conhecer estavam me surpreendendo, só que desta vez positivamente. Na terça-feira, Dr. Eduardo me ligou com uma proposta inesperada. Fernanda, o advogado de Bianca e seu pai entraram em contato comigo.
Eles querem propor um acordo. Que tipo de acordo? Devolução integral do valor atualizado. R$ 1.900.000, parcelado em 5 anos, sem juros. Em troca, você retira a ação criminal. Fiquei em silêncio por alguns segundos processando a oferta. Era uma quantia significativa a mais do que o valor original, e o parcelamento tornaria possível para eles quitarem a dívida sem se destruir completamente. O que você acha? Perguntei a Dr. Eduardo. Financeiramente é vantajoso para você. Legalmente, evita o desgaste de um processo longo. Emocionalmente. Bem, isso só você pode decidir. Pedi um prazo de 48 horas para pensar. Durante esses 2 dias, refleti intensamente sobre qual seria o melhor caminho. Parte de mim queria aceitar o acordo e encerrar logo aquela situação dolorosa. Outra parte sentia que aceitar seria de alguma forma validar o que eles haviam feito. Na quinta-feira, tomei minha decisão. Liguei para Dr. Eduardo. Vou aceitar o acordo, mas com 2 condições adicionais. Primeira, quero uma confissão por escrito de ambos, detalhando exatamente como planejaram e executaram o esquema. Segunda, quero uma retratação pública, admitindo o que fizeram. Fernanda, eles nunca vão aceitar uma retratação pública. Então não há acordo. Dr. Eduardo, não é só sobre o dinheiro, é sobre responsabilidade. Eles precisam assumir publicamente o que fizeram. 2 horas depois, ele me ligou de volta. Eles aceitaram a confissão por escrito, mas rejeitaram a retratação pública. Disseram que isso destruiria a reputação deles na cidade. Perfeito, respondi com frieza. Então destruiria a reputação deles da mesma forma que eles destruíram minha confiança. Sem retratação pública não há acordo. Sabia que estava sendo dura, talvez até cruel. Mas depois de 3 anos sendo tratada como idiota, sentia que tinha o direito de exigir que eles assumissem publicamente suas responsabilidades. Na sexta-feira à tarde, recebi uma ligação inesperada de Bianca. Estava chorando. Fernanda, por favor, a gente pode se encontrar? Só nós 2? Eu preciso conversar com você. Contra meu melhor julgamento, aceitei encontrá-la em um café neutro no centro da cidade. Quando chegou, Bianca estava claramente abalada. Olheiras profundas, mãos tremendo, aparência descuidada. Muito diferente da jovem confiante que eu conhecia. Fernanda, eu vim te pedir desculpas. Ela começou antes mesmo de se sentar. Não desculpas estratégicas para diminuir a punição, mas desculpas sinceras pelo que eu fiz. Permaneci em silêncio, observando-a. Eu sei que não posso desfazer o que aconteceu. Sei que 3 anos da sua vida foram roubados por nossa culpa. Mas quero que você saiba que eu não dormo direito desde domingo. Toda vez que fecho os olhos, lembro da cara da sua mãe no hospital, sendo carinhosa comigo, me tratando como família. Lágrimas desciam livremente pelo rosto dela enquanto continuava. Helena nunca foi má comigo. Sempre me cumprimentou bem, sempre perguntou sobre meus estudos. E eu? Eu peguei o dinheiro que ela juntou para você e usei como se fosse meu por direito. A menção de mamãe me atingiu em cheio. Era a primeira vez que alguém reconhecia a dimensão humana do que havia sido feito. Bianca, disse calmamente, se você realmente sente o que está dizendo, vai aceitar fazer a retratação pública. Fernanda, você não entende. Se isso sair publicamente, eu vou perder todos os meus clientes, minha reputação profissional, minha credibilidade. E você acha que eu não perdi nada? Interrompi. Você acha que 3 anos recebendo caridade do meu próprio dinheiro não afetou minha dignidade? Você acha que descobrir que meu pai me traiu não destruiu algo em mim? Ela baixou a cabeça, sem resposta. A retratação não é punição, Bianca. É responsabilidade. É a única forma de vocês mostrarem que realmente entenderam a gravidade do que fizeram. Deixei dinheiro na mesa para pagar meu café e me levantei. Pense bem. Ou vocês assumem publicamente o que fizeram, ou resolvemos tudo na justiça, onde a sentença será pública de qualquer forma. Saí do café sabendo que havia dado a eles a última oportunidade de resolver a situação com dignidade.
O que fariam com essa oportunidade dependia de quanta integridade ainda lhes restava. 3 semanas depois do encontro com Bianca no café, Dr. Eduardo me ligou com a resposta final deles. Era uma segunda-feira chuvosa de setembro, e eu estava no escritório revisando relatórios quando o telefone tocou. Fernanda, eles aceitaram todos os termos: confissão por escrito, retratação pública no jornal local e devolução integral do valor em 5 anos. Fiquei alguns segundos em silêncio, processando a informação. Depois de meses de tensão e incerteza, finalmente havia uma resolução. Como foi a retratação? Discreta, mas clara. Publicaram um texto assumindo que induziram você a erro sobre a natureza dos documentos de herança e pedindo desculpas publicamente pela situação. Está na seção de classificados, mas está lá. Não sentia a alegria que imaginava que sentiria nesse momento. Era mais um alívio cansado, como quando você finalmente consegue soltar um peso que carregava há tanto tempo que já havia esquecido como era viver sem ele. A assinatura do acordo aconteceu na sala de Dr. Eduardo numa tarde de quinta-feira. Papai e Bianca chegaram acompanhados de seu advogado, e a formalidade do ambiente tornava tudo mais real e definitivo. Vê-los assinando a confissão detalhada de como haviam planejado me enganar foi um dos momentos mais estranhos da minha vida. Ali, preto no branco, estava escrito como meu próprio pai havia estudado por meses a melhor forma de me fazer transferir minha herança sem perceber. O primeiro pagamento será depositado na próxima sexta-feira, disse o advogado deles. 380 mil reais, correspondentes ao primeiro ano. Papai não conseguiu me olhar nos olhos durante toda a reunião. Bianca tentou, uma vez, mas desviou o olhar quando encontrou minha expressão neutra. Quando tudo estava assinado e oficializado, levantei da mesa e me dirigi à porta sem dizer uma palavra. Dr. Eduardo me acompanhou até o elevador. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Estranha, respondi honestamente. É estranho ganhar uma guerra que você nunca deveria ter precisado lutar. Nos meses que se seguiram, estabeleceu-se uma nova dinâmica familiar, ou melhor, a ausência de dinâmica familiar. Papai tentou me ligar algumas vezes, mas eu nunca atendi. Bianca me enviou mensagens tentando restabelecer algum tipo de convívio, mas não respondia nenhuma. Não era vingança, era autopreservação. Eu havia aprendido que algumas traições são grandes demais para perdoar, e algumas confianças, uma vez quebradas, não podem ser reconstruídas. Sônia, curiosamente, tornou-se uma presença constante na minha vida. Ela havia se separado de papai logo após todo o escândalo vir à tona, dizendo que não conseguia mais confiar em alguém capaz de fazer aquilo com a própria filha. Nos encontrávamos ocasionalmente para café, e ela se tornou uma espécie de ponte com as informações sobre como eles estavam lidando com as consequências. Bianca vendeu a casa. Ela me contou em um desses encontros. Comprou um apartamento menor e está tentando reconstruir a clientela. Perdeu alguns contratos grandes depois da retratação. E papai está bem abalado. Acho que ele realmente não esperava que você descobrisse. Na cabeça dele, ia dar tudo certo e você nunca saberia. Era reconfortante saber que havia consequências reais para os atos deles, mas também me deixava com um sentimento ambíguo. Parte de mim ficava satisfeita com a justiça sendo feita. Outra parte lamentava que tivesse chegado a esse ponto. O dinheiro começou a chegar conforme acordado. A cada depósito, eu sentia uma mistura de alívio e melancolia. Era meu por direito. Era o que mamãe havia deixado para mim, mas chegava carregado de uma história que eu preferia não ter vivido. Decidi usar parte do valor para fazer algo que mamãe aprovaria. Criei uma pequena fundação para ajudar filhos de pacientes oncológicos com apoio financeiro durante tratamentos. Era uma forma de honrar a memória dela e dar propósito positivo ao dinheiro que havia causado tanta dor. 2 anos após a resolução do caso, encontrei papai por acaso no supermercado. Foi um momento constrangedor para ambos. Ele estava mais magro, mais abatido, com uma aparência que não combinava com o homem confiante que eu conhecera a vida toda. Fernanda,
Ele disse hesitante quando nossos olhos se cruzaram no corredor dos cereais. Papai, respondi, mantendo o tom neutro. Ficamos alguns segundos em silêncio, cada um esperando que o outro tomasse a iniciativa. Como você está? Ele perguntou finalmente. Bem, trabalho muito, viajo quando posso, toco minha vida. Eu sinto muito, sobretudo. Olhei para aquele homem que havia sido minha referência de integridade durante 29 anos e senti mais pena do que raiva. Eu sei que sente, papai, mas isso não muda o que aconteceu. Fernanda, será que um dia você consegue me perdoar? A pergunta me pegou de surpresa. Não pela pergunta em si, mas pela resposta que veio automaticamente à minha mente. Papai, eu já te perdoei. Perdoei porque guardar mágoa estava me fazendo mal. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que podemos voltar a ter a mesma relação de antes. Vi os olhos dele se encherem de lágrimas. Algumas coisas não podem ser consertadas. Continuei. Você quebrou algo em mim que não pode ser colado de volta. Não é sobre punição ou vingança. É sobre proteção. Terminamos a conversa ali mesmo, entre as prateleiras de aveia e granola. Cada um seguiu seu caminho, carregando o peso de uma relação que havia sido irremediavelmente modificada. Hoje, 4 anos depois de assinar aqueles papéis na mesa da cozinha, tenho uma vida que mamãe certamente aprovaria. Cresci profissionalmente, tenho estabilidade financeira, ajudo outras pessoas através da fundação. Aprendi a confiar novamente, mas com critérios mais rigorosos. Aprendi que amor familiar não é garantia de proteção e que às vezes as pessoas que mais amamos são capazes dos piores atos. Não sou a mesma pessoa que era antes de descobrir a verdade. Sou mais cautelosa, menos ingênua, mais independente. Algumas mudanças foram positivas. Desenvolvi uma força interior que não sabia que possuía. Outras foram dolorosas. Perdi a capacidade de confiar cegamente nas pessoas. Mas sobrevivi. E mais do que isso, prosperei apesar de tudo. Às vezes, quando estou organizando os documentos da fundação ou revisando os relatórios de impacto social dos projetos que financiamos, lembro de mamãe e sinto que ela estaria orgulhosa. Não só pelo que faço com o dinheiro que ela deixou, mas pela mulher em que me tornei depois de tudo isso. O dinheiro que foi usado para me humilhar por 3 anos agora alimenta a esperança na vida de outras famílias. O patrimônio que foi desviado através de mentiras agora constrói verdades positivas na sociedade. Assinar aqueles papéis me custou muito mais do que R$ 1.800.000. Me custou inocência, confiança familiar e a versão idealizada que eu tinha do meu pai. Mas também me ensinou que sou mais forte do que imaginava, que justiça vale a pena ser perseguida e que nem sempre as pessoas que amamos merecem nosso amor incondicional. Hoje sei que posso confiar em mim mesma para proteger o que é meu. Sei que posso lutar pelas coisas certas mesmo quando é difícil. E sei que, independentemente de quem tente me derrubar, sempre posso me levantar e seguir em frente. Mamãe queria que eu ficasse segura financeiramente, e conseguiu. Mas mais importante do que isso, ela me criou forte o suficiente para recuperar o que era meu por direito, e sábia o suficiente para transformar uma história de traição em uma narrativa de superação. Se pudesse voltar no tempo, escolheria ter pais diferentes? Talvez. Mas não escolheria ser uma pessoa diferente. E essa pessoa que me tornei, cuidadosa mas corajosa, desconfiada mas justa, foi forjada exatamente nesse processo doloroso de descobrir a verdade e lutar por ela. Algumas vitórias custam caro demais. Outras, como essa, custam exatamente o preço necessário para nos transformar em quem precisávamos nos tornar.